Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira parte do relatório do Sínodo. Não, esse ainda não é o último vídeo, porque ainda tem outros pontos que a gente tem que falar aqui. Mas hoje nós vamos ver a análise, né? A nossa análise, a análise deste canal em relação ao relatório do Sínodo. Já expliquei como foi feito, né? Então, depois você assiste os outros vídeos. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Bora para a terceira parte, que ela é longa também? Bora! Vamos lá. O que a terceira parte aí do relatório do Sínodo ela aborda? Ela aborda como criar laços e como construir também as comunidades das seguintes formas. No ponto 14, né, que assim, não teve tantos votos negativos, né, foi até que bem equilibrado, falou sobre a importância da formação das pessoas para que assim os dons de Deus possam frutificar mais, né? E eles até citaram a importância sobre a ação eclesial pelo tempo, e um exemplo aí, né, pelo tempo que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, se dedicou à formação dos discípulos. Então, nesse ponto também, ele ressalta que a primeira a nos formar é a nossa família. Isso está lá no ponto C. E eles continuam citando novamente, gente, a iniciação cristã. Em todos os pontos, no primeiro, no segundo e no terceiro, eles falaram sobre a iniciação cristã, sua importância, né? Então, falaram aí sobre o querigma também, né? Que é o anúncio do amor de Deus, o quanto que é preciso um empenho no caminho da conversão, que vem por meio do sacramento da reconciliação. Sim, isso está no relatório do Sínodo, né? E o quanto tudo isso aumenta o desejo pela santidade e também apoiados por testemunhas. Então, coloca aí como atenção a formação dos jovens, das crianças, de forma catequética, sempre devendo envolver aí a participação ativa da comunidade. E aí, lá no ponto F, eles citam alguns pontos que definiram como no ponto de convergência. Então, lembra lá que tem convergência, ou seja, todos, a grande maioria entende isso de forma conjunta, questões abertas, né? E também as propostas. Então, lá no ponto de convergência, eles acreditam que esse modelo de formação da igreja sinodal pode permitir que a pessoa viva plenamente na igreja e na sua vocação. Olha a igreja olhando para a questão de formação, estudo, conhecimento, que é isso que tem faltado muito para a gente hoje em dia. As questões a serem abordadas aí na letra G, que ela pontua a necessidade de aprofundar o tema da educação afetiva e sexual dos jovens, né? Algo que já foi muito falado por São João Paulo II na Teologia do Corpo. Se você não conhece, pesquisa, porque é muito legal, é muito importante, nos ajuda muito, né? E um ponto da proposta muito importante também, que está lá na letra M, sobre os processos adequados para candidatos ao ministério ordenado, aí os padres mesmo, né? Para evitar problemas futuros, problemas que a gente já sabe, que já foi noticiado aí em relação a dinheiro, em relação a abusos sexuais, enfim, né? Claro que isso iriam sugerir a revisão do Ratio Fundamentalis, né, que é um documento da Igreja Católica que ele estabelece as diretrizes gerais para a formação dos seminaristas, né? Inclusive foi publicado aí por São João Paulo II em 1885 e foi revisado pelo Papa Francisco em 2016. Então, para poder melhorar a formação dos seminaristas para que se tornem bons padres. E aí, no número 5, o ponto que tratou mais as questões de discernimento, né, e também tiveram questões em aberto. Os dois pontos aí que receberam o maior número de votos negativos, ou seja, não teve tanta concordância assim, né, foi a letra G e a letra K. A letra G, ela tá na parte de questões em aberto, sobre algumas questões como a identidade de gênero, e aí vamos lá para aquela polêmica. Só agora a gente chegou nesse tema, né? Porque demorou um pouco para a gente chegar nesse tema. Sobre a identidade de gênero e orientação sexual, que ao fim da vida, né, situações conjugais difíceis, problemas éticos ligados à inteligência artificial. Então, eles não foi só a questão da orientação sexual e a identidade de gênero. Tem esses outros problemas aí também que trataram e que estão em aberto, tá bom? Que, segundo o Sínodo, eles são controversos não só na sociedade, mas também na igreja, porque eles trazem novas questões, né? Então, por exemplo, a questão aí do batismo, que a gente já falou aqui no canal também, que é igual para todos, mas acaba gerando confusão na cabeça de outras pessoas, que também é gerada aí na sociedade, né? Então, aí na letra K, eles indicam como proposta chamar pessoas especializadas no assunto e
também as pessoas que sofrem com essas situações para elas serem tratadas na próxima fase do sínodo que vai acontecer em 2024. Então, provavelmente, todos esses temas aí que eu falei vão ser mais debatidos e estudados em 2024. Então, se prepare seu coração para ver muita coisa aí sobre esses temas, né? Eu acredito que esse aumento dos votos negativos se dê por conta do que está incluído aí da ideologia do gênero, né? Que ela pode ser mal interpretada e também, se eles quiserem usar os termos do mundo na igreja. Então, é o receio dessas pessoas que votaram negativo, né? Talvez não tenha ficado tão claro aí dentro do relatório do sínodo. Mas lembrando, gente, já haviam falado que esse não seria um ponto central e que talvez o debate iria no próximo ano, porque ele é muito complexo, não só sobre a questão de gênero, mas as outras questões aí de questão de fim da vida, situações conjugais. Isso não quer dizer que a igreja está aberta a mudar isso, tá bom? É só uma forma de poder estudar e fazer com que traga luz sobre esses temas. E principalmente é o que muitos padres têm falado, né, de como tratar todas essas questões na parte pastoral, né, que é um dos maiores desafios hoje em dia, né, de como lidar com essas situações complexas que têm surgido aí. Algo muito importante nesse ponto, na letra C, para que seja feito um autêntico discernimento eclesial nesses assuntos, em outros assuntos, que é necessário integrar a luz da palavra de Deus e do magistério, e não fórmulas prontas ou convencionais, né? Trazendo essa base com as informações dadas também por inúmeras ciências. Então, o que isso quer dizer? Que ao tratar desses temas polêmicos, e eles falam isso nesse ponto C, não vai fugir da palavra de Deus, nem do magistério da igreja, nem da tradição da igreja. Eles vão juntar essas informações para jogar a luz, né, da palavra de Deus e do magistério, e aí poder trazer aí, né, a solução para essas dificuldades pontuais, né. Isso não quer dizer, gente, vai haver um mundanismo na igreja, né, mas é olhar para essas informações com base na igreja que é formada, né. Não de nada adianta buscar um discernimento, né? Então, nem tanto para um e nem tanto para o outro, é ter o equilíbrio do Espírito Santo, né? Na letra B, eles até falam, né, que a base na experiência com o Espírito Santo é possível examinar as controvérsias mesmo dentro da igreja e trazer a luz de Deus sobre isso. Ju, mas tem temas que as pessoas já têm aí toda a solução. Sim, gente, só que a cada vez mais o mundo tenta jogar uma treva sobre esses temas. Então, o que a igreja tem que fazer é tirar as trevas de novo, tirar a poeira e falar, gente, a verdade é essa. Entendeu? Não é trazer um mundanismo, não, mas é levar para o mundo a luz de Deus. E aí, no ponto H, né, na letra H, que é uma questão em aberta, eles concordam que é necessário reconhecer a necessidade de continuar a reflexão eclesial sobre a união do amor e da verdade, ou seja, nunca fugir da verdade, entendeu? Que é Cristo, mas também no amor que hoje está muito deturpado. Então, eles reconhecem que é necessário esse cuidado, né, na hora de analisar todas essas questões. No número 16, esse ponto trata aí sobre a escuta da igreja e o acompanhamento das pessoas a qual elas são confiadas. Então, eu e você, outras pessoas, né? Então, eles discorrem aí a importância da escuta, que é isso que é colocado por Jesus em inúmeras passagens bíblicas, né? Como o centro da vida. E existe sim um autossacrifício. Então, esse ponto aí foi um ponto de convergência, ou seja, eles entenderam, a grande maioria aí entendeu da mesma maneira, que foi no ponto C, tá bom? É um exercício aí proposto pela escuta de dar lugar para que o outro compartilhe as suas experiências. O que não, preste atenção no que eu vou falar aqui, não significa abdicar da clareza da apresentação da mensagem evangélica de salvação, nem endossar qualquer opinião ou posição, né? Então, isso daí, quando a gente se abre a ouvir a pessoa, não quer dizer que eu vou concordar com ela. Significa apenas que eu estou dando espaço para que ela fale, mas eu não estou ali aprovando o que ela está falando, tá bom? Então, essa daí também é uma questão em aberto por conta de todos esses desafios e como chegar a esse ponto. Eu achei muito interessante a letra G, em que eles citam os idosos e os doentes que se sentem sozinhos e abandonados, né? Que muitas vezes são excluídos na comunidade. E isso é real, tá, gente? É muito real. Eu sirvo hoje com pessoas mais velhas e algumas já me relataram, sim, que elas se sentem
dessa forma. Antes mesmo de eu ler o relatório do sínodo, eu já tive conhecimento dessas situações. Então, isso é real sim, tá? Pelo menos aqui na minha realidade, me conta como é na sua, tá bom? Na letra N, a pergunta é o que cada um deve mudar para que a igreja seja mais acolhedora. Não é propor a mudar a igreja, mudar a tradição da igreja, como algumas pessoas falam, né? E querem mudar a tradição da igreja. Por que, que eu tenho que mudar? Não é isso. Porque isso não vai mudar, mas como nós podemos usar a nossa base de igreja para que as pessoas se acheguem mais, como Cristo fazia. Cristo não mudava a verdade, mas a cada um ele ia adaptando a sua linguagem, ele usava uma linguagem nova, mas a essência, o conteúdo era o mesmo, entendeu? Então é isso. Como que eu posso mudar? Por exemplo, você na sua casa, como você pode mudar as suas atitudes para que as pessoas vejam mais o Cristo em você? O ponto mais polêmico aqui nesse número 16 é a letra Q, que está como uma forma de proposta, né? Encorajando aí o SECAM, que é o Simpósio de Conferências Episcopais da África e de Madagascar, né? Que é promover o discernimento teológico e pastoral sobre o tema da poligamia, sobre o acompanhamento de pessoas em uniões poligâmicas, que acabam se aproximando da fé. Então, o que isso quer dizer? As pessoas que têm um casamento poligâmico lá em certas regiões, ou da África, de Madagascar, dessas regiões, né, se aproximam da fé, mas elas já são casadas com muitas pessoas. Como você lida com isso? Né? Como você lida para que elas possam sair deste erro e estar dentro da verdade de Deus? Então, teve aí 43 votos negativos, né? Talvez porque é uma questão muito séria em como lidar com as pessoas convertidas, né? Mas que possuem inúmeras mulheres. Infelizmente, em alguns lugares isso ainda existe. Então, merece um cuidado sobre como lidar, como orientar da melhor maneira essas pessoas, como elas vão se reestruturar depois dessa separação, né, de cada um ali vivendo aquela realidade, mas isso não significa que vão liberar a comunhão para as pessoas de casamento poligâmico, tá bom? É uma questão de análise da situação, como elas podem lidar para que elas estejam em comunhão com a igreja, tá bom? Aliás, a proposta nem foi essa aqui na síntese, tá bom? Então, elas só estão encorajando a promovendo um discernimento de como lidar com essa situação, tá? A propósito, esse tema, pouquíssimas pessoas, eu acho que eu só vi uma falando sobre isso, né? Foram pouquíssimas mesmo. No número 17, que é muito para nós que estamos no meio digital, né? Principalmente para mim, que nós somos missionários digitais, eles estão traçando aí a importância da cultura digital e o que ela move as nossas vidas, que ela não é uma área distinta da nossa missão, muito por conta da importância que tem aí no significado particular da igreja sinodal. E aí, na letra D, eles afirmam que não é possível você evangelizar nesse âmbito sem você conhecer as ferramentas. Então, se você quer evangelizar aqui, você precisa conhecer as ferramentas, né? E o ponto de convergência entre eles, que está lá na letra D, eles informaram que os jovens, entre eles os seminaristas, jovens sacerdotes e jovens consagrados e consagradas, são mais adequados para levar essa missão em frente. Aí eu abro aqui uma questão, tá? Agora eu vou fazer aqui o meu breve comentário sobre isso, que é parte digital, né? Essa parte eu entendo. E aqui eu acredito que eles erraram nessa convergência, tá? Por quê? Se nos pontos anteriores eles falaram da importância do leigo, né, que a gente já falou em outros vídeos, da importância do leigo na missão da igreja, por que no ambiente digital a preferência é pelos jovens consagrados, consagradas, né, e sacerdotes, seminaristas, consagrados, consagradas e apenas os jovens? E o restante dos leigos? Por exemplo, eu não sou tão jovenzinho assim, outros também não são tão jovenzinhos assim. A formação que eles precisam saber para lidar com o ambiente digital e levar a palavra de Deus é a mesma que qualquer outra pessoa, inclusive até crianças que têm evangelizado também, né? Aliás, todo esse ambiente digital ele já é muito mais dominado pelos leigos do que por consagrados, consagradas. Muitos consagrados, eu já ouvi falar que eles, por conta da missão, eles nem conseguem se dedicar a isso. Então, nós já estamos aqui, que é muitas vezes que falta formação técnica, formação teológica, formação canônica e de muitas outras tipos de formação. Mas formação, preparo, informação tecnológica, com bons profissionais e etc. Gente, isso é um problema desde que eu finalizei o meu TCC lá em 2015,
tá? E esse TCC também abordava exatamente sobre o desafio da evangelização e como essas vocações têm dificuldade em evangelizar na internet e o quanto muitas vezes eles não olham para o leigo. Então, esse assunto eu estudei, é da área do meu trabalho, então eu posso afirmar que nisso eles pecaram muito. Inclusive, atitudes como essa permitem que outras pessoas façam o que citaram aí na questão G, sobre os sites que abordam a fé de forma superficial, polarizada e até odiosa, porque falta formação, falta um olhar mais cuidadoso sobre esses leigos. Uma questão em aberto, que é a letra H, eles falam como pode ser regulamentada e qual a autoridade eclesiástica responsável pela supervisão. Ainda bem que é uma questão em aberto, tá? Porque eu acredito que eles precisam refletir mais sobre essa questão, sim. É preciso ter limite na internet, gente? Sim, em tudo na vida a gente precisa ter limite. Mas essa palavra regulamentada, para alguns, ela pode ser usada de forma errada, né? Pode ser um contra. Então, eu acredito que é bom existir, sim, a orientação, a formação, sim, documentos com orientações, como tem documentos sobre comunicação, né? Já que nós temos nos deparado com muitos absurdos nessa internet, vocês já me falaram isso nos comentários, eu também vejo, né? E contra a palavra de Deus, mas tomar muito cuidado com o que eles vão propor aqui, nessa questão em aberto, porque isso, acho que com pouco tempo para eles tratarem sobre esse assunto no Sino. Então, é importante debater sim, mas tomar cuidado com essa questão de regulamentação. É até bom a gente deixar claro aqui que é uma coisa que a gente um dos nossos valores aqui, tá? A gente não tem que proibir o outro de falar, né? A gente tem que combater a mentira, a fake news, os equívocos com a verdade. Foi isso que Jesus fazia. Ele combatia com a verdade. Então a igreja também deve fazer isso. Não ter medo, não, dessas pessoas que falam coisas contrárias à doutrina, mas falar a verdade e ter essa coragem de falar a verdade, que são poucos que têm. Na letra E, eles entendem com aquele projeto de ensino digital, que eu falei aqui lá nos primeiros vídeos em outubro, né? Que o projeto da igreja de escuta que eles fizeram, né? Que o ambiente digital é um potencial, sim, na vida missionária e que por isso é importante formação, apoio, possibilidade de discussão entre as pessoas e também de colaboração. E nos demais pontos, eles apontaram, assim, situações e como eles podem aprender com isso para trazer mais formação em catequese para todos, né? E trazê-los eles sempre de volta para a comunidade, porque é isso que nos faz sermos cristãos e igreja. As propostas na letra L, né, sobre oferecer reconhecimento, formação e acompanhamento, eu acho bem legal, porque isso é feito por iniciativa própria até de alguns hoje em dia, mas não de todos, e isso ajuda muito a nós não cairmos nos erros, né? Afinal, é sempre bom ter um diretor espiritual. Um diretor espiritual e não um julgador espiritual. No número 18, eles trataram de alguns órgãos participativos, então eles tratam ainda da importância da participação de todos os batizados na missão da igreja. Eles afirmam que todos os membros do povo de Deus são corresponsáveis pela missão e cada um segundo a sua vocação, com a sua experiência e competência. O texto ainda identifica aí 3 pontos convergentes sobre a participação. A participação que é para a missão, a participação que deve ser corresponsabilidade de todos e autoridade para a participação e a palavra de. Eu acredito que esse ponto aí já acontece em muitos lugares, né? Eu posso dizer aí pela minha paróquia, alguns lugares que eu conheço, né? Que nós já temos aí um conselho de pastoral, né? Em outras também já existe aí um conselho econômico, até porque no cânon 563 já deve existir esses conselhos em todas as paróquias, né? Conforme a determinação do bispo. Então, gente, isso daqui não muda nada, tá bom? Isso já acontece, mas é como promover mais isso. Então, o sínodo quer ver essas formas. No número 19, ele trata da comunhão entre as igrejas no âmbito cidade, estado, país, mundo, enfim. Então, o quanto isso pode agregar para cada um de nós. E, aliás, no ponto A, que é uma convergência entre eles, né? Ele trata sobre isso e teve quase a totalidade dos votos. Então, uma questão em aberto aí, que é a letra E, ele afirma que antes de criar novas estruturas, é preciso fortalecer e revitalizar as existentes. Entendeu que não vai acabar nada? E que é necessário um estudo para a reforma das estruturas, né? Então, entendam, gente, a estrutura aqui no sentido de promover, revitalizar, tá? O intercâmbio aí entre as riquezas. Então, eles citaram aí também a
questão de necessidade da Assembleia Sinodal Continental, que é a letra K, é uma proposta para que isso possa acontecer, né, para que isso seja necessário e promover ainda mais a comunhão. Na letra M, que também é uma proposta aí para desenvolver a configuração canônica das assembleias continentais, para que tudo seja feito dentro do que é correto, mas respeitando também as peculiaridades de cada continente, enfim, né? E, claro, sempre deixando muito firme na doutrina da igreja. E o último ponto, número 20, ele aborda sobre o sínodo dos bispos e a assembleia eclesial, como que aconteceu, né? Então, os primeiros pontos aí narram a experiência que foi diferente e também surpreendeu a todos. A letra A, eles citam a presença de homens, mulheres, não bispos, presença muito ativa de outras pessoas que tenham conhecimento. Citou aí também a questão do retiro espiritual, que abriu o sínodo, as missas na Basílica, a disposição da Assembleia na sala de São Paulo VI, ou seja, aquelas mesas redondas, né, com as pessoas ali em volta conversando. E na letra deles afirmam que foi apreciada a presença de outros membros, então além dos bispos, mas essa questão aí permanece em aberto quanto ao impacto desses membros na questão da Assembleia Episcopal. Então, inclusive, alguns veem até o risco da tarefa dos bispos que não seja compreendida, né, e que devem ser esclarecidos quais os critérios do convite dos não bispos, então leigos, teólogos, enfim, né, na participação dessa Assembleia. E aí, na letra F, alguns acreditam que preferem reservar o papel dos membros da Assembleia Sinodal aos bispos. E a H, que é uma questão em aberto, como a internet e a comunicação afetam os processos sinodais, e esse eu achei um ponto muito importante. Como propostas e avaliações de processos sinodais em todos os níveis da igreja, e a letra J, né, para avaliar os frutos dessa assembleia, para ver se realmente todo esse esforço tem dado realmente frutos. E aí, gente, o relatório se encerra com uma breve reflexão sobre como continuar este caminho, né? A primeira parte afirma aí que a palavra do Senhor vem antes de toda a palavra da igreja, as palavras dos discípulos mesmo, as de um sínodo. Então, não apenas, elas são apenas um eco daquilo que ele mesmo, o Senhor, nos diz. E assim nós devemos ser todos nós, né, que pertencemos à igreja de Cristo. E aí a segunda parte, ela reflete sobre a parábola do semeador, que Jesus usou para anunciar sobre o reino dos céus. A parábola que mostra que o reino é dinâmico, né, de uma vida que transcende o mundo, mas que não é estranho a ele. E a terceira parte chama a igreja a repetir as palavras de Jesus e fazê-las reviver em toda a sua força. O texto afirma que a igreja não deve se dispersar em muitos temas, mas focar-se naquilo que é essencial. E o texto termina com uma oração à nossa mãezinha, a Virgem Maria, né? Então, gente, encerramos aqui as partes do relatório do sínodo. O que vai acontecer nos próximos vídeos nós vamos refutar alguns comentários que nós recebemos aqui e também algumas questões que nós vimos pela internet, YouTube, blog, Instagram, Facebook, que alguns de vocês compartilharam e que nós vimos também, tá bom? Então aqui nós encerramos esse vídeo bem longo. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho. Amanhã tem outro vídeo depois do meio-dia. Não esquece, faça os seus comentários com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!